Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja amada do Senhor. Se coloque em pé juntamente comigo. Se você pode, abra sua Bíblia em Salmos 149. Salmos 149. A palavra de Deus diz assim: Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador, os filhos de Sião exultem em seu Rei. Louvem o seu nome com danças, cantem seus louvores com pandeiros e cífara. Pois o Senhor se compraz em seu povo, Ele coroa de vitória os humildes. Regozijem-se nessa glória os fiéis, e cantem júbilos o dia todo ao deitar. Altos louvores a Deus estejam sempre em seus lábios, em suas mãos a espada de 2 gumes, para exercer vindicação entre as nações, e o castigo sobre os pagãos. Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu creio que a partir deste momento, a sua boca se enche de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Quando nós dizemos aleluia, nós estamos exaltando ao nosso Deus que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Aleluia também, de acordo com o livro hebraico, lance fora tudo aquilo que é ruim, lance fora tudo aquilo que é mal e exalte ao nome do Senhor. Eu convido você, desde o início deste culto, a exaltar este nome. Amém? A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero declarar que esse Jesus, que é o Senhor das nossas vidas, começa a tocar a sua vida desde o início deste culto. Começa a fluir no nosso meio e tem liberdade para se mover sobre a sua vida. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Diga aleluia! Aleluia! Eu louvo ao Senhor por todos os teus feitos. Amém? Um novo cântico o Senhor vai colocar nos seus lábios. Não importa se você entrou aqui triste, se você entrou angustiado. Eu quero profetizar, desde o início deste culto, que o Senhor age sobre a sua vida com libertação, com restauração, com mudança, trazendo um renovo no seu coração, fazendo cair por terra toda angústia, fazendo cair por terra todo medo, fazendo cair por terra todas as prisões, todas as amarras do diabo caem por terra, desde o início deste culto. Por isso, mais uma vez, declare: aleluia, aleluia, eu louvo ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui para engrandecer ao teu santo nome. Nós estamos aqui para entregar a ti o nosso louvor, a nossa adoração. Nós bem sabemos, Senhor, que por muitas vezes não temos aberto a nossa boca para engrandecer ao teu nome. Mas nós queremos, diante do teu altar, declarar o teu senhorio sobre as nossas vidas. Declarar que nada mais importa a não ser a tua presença. Declarar que o Senhor é o Deus das nossas vidas.
vidas e que os nossos joelhos, o nosso coração se prostra diante do Senhor. Nós sabemos, Deus, nós sabemos que o Senhor pode encher o nosso coração de alegria. Nós sabemos que o Senhor pode encher as nossas vidas da unção bendita que quebra todo e qualquer jugo, seja o jugo do pecado, seja o jugo do orgulho, seja o jugo do medo, qualquer jugo, o jugo da doença, da enfermidade, da opressão maligna cai por terra nas nossas vidas. E nós mais uma vez declaramos: aleluia, o teu nome é santo, o teu nome é grande, o teu nome é justo, o teu nome é lindo, Jesus. Nós exaltamos ao teu santo nome e entregamos a ti, Senhor, do início ao fim deste culto, todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia! Aplauda ao Senhor! Aleluia! Nós queremos declarar sim, amém, para cada promessa que o Senhor tem para nós. Jesus é o sim. E o quê? Eu digo amém. Profetiza. Para cada promessa de Deus para mim. Jesus é o sim. Eu digo amém. Para cada promessa de Deus para mim. Quem pode impedir o que Deus vai fazer? Se agora eu creio e não vou mais temer, aquele que chama é fiel pra cumprir. O que ele começa vai até o fim. Jesus é o sim. Eu digo amém. Pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o sim. Eu digo amém. Pra cada promessa de Deus para mim. Me deu o Espírito que me selou como garantia do que está por vir. Poder do alto me capacitou. Nós permaneceremos firmes. Jesus é o sim. Eu digo amém. Pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o sim. Jesus é o sim. Eu digo amém. Pra cada promessa de Deus para mim. O que Ele fez por você? O preço que Ele pagou, perdão que me justificou. O Espírito em mim ecoou. E eu digo amém. Declare. O preço que Ele pagou, perdão que me justificou. O Espírito em mim ecoou. E eu digo amém. Posso ouvir um amém, 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 amém. Sim, 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 amém. O preço que Ele pagou, perdão que me justificou. O Espírito em mim ecoou. E eu digo amém.
sim, amém. Sim, amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Vamos cantar louvores ao Senhor. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Nós somos teus, Senhor. Oh, 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 sou teu. Oh, cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores, nós cantamos a ti, Senhor. Enquanto eu viver, Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Oh, oh, sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Oh, oh, sou teu. Oh, nós vivemos para te adorar ao Senhor. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vocês, cantarei teus louvores. Contarei. Você será um testemunho vivo da glória de Deus. Cantarei teus louvores. Contarei tua história. O Senhor será visto através de você. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Oh, 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 sou teu. Oh, oh, sou teu. Nós somos teus, Senhor. Aleluia, aleluia. Continue se movendo em nosso meio,
Senhor continue se movendo em nosso meio nessa noite. Nós estamos ansiosos por aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Nós cremos que o Teu Espírito Santo se faz presente nesta noite, neste lugar. Oh, o melhor lugar de se estar. Nós fizemos a boa escolha de estar aqui. Oh, para entoar louvores, declarar o nosso amor a Ti. Aleluia. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Será que você pode fazer isso com a mão do seu coração nessa noite? Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os amores eu escolho a Ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina. Nós encontramos paz em Ti, é o melhor lugar, onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os amores eu escolho a Ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apagar, o amor não falha, ele não falha, onde a paz reina, ele te traz paz, é o melhor lugar, onde o fogo não apagar, e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda. Declare nessa noite. Será que você pode declarar isso? Acenda
onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz, Ele tem paz para você. É o melhor lugar, onde o fogo Ele não vai apagar, onde a paz, é o melhor lugar, onde eu posso estar. É a melhor escolha que eu fiz hoje. Não há nada que eu queira mais, Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, ora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, ora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina. É um lugar de prazer, é o melhor lugar, onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina. É o melhor lugar. Esse é o melhor lugar de se estar. Um lugar de prazer, de satisfação, de fascinação. Este é o lugar que o Senhor quer te pegar pela mão. Ele quer te levar para o mais íntimo. Feche os teus olhos. Comece a dizer palavras de amor ao Senhor. Porque você veio aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você encontrou o melhor lugar hoje. Então entregue, 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 entregue. Aleluia. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Declare de todo o seu coração. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o
consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Nós consagramos tudo. Consagramos a nossa vida. Consagramos os nossos pensamentos. Oh Deus, o nosso coração, as motivações dos nossos corações. Nós queremos estar aqui 100%, Senhor, sem as distrações, mas olhar para Ti, o autor e consumador da nossa fé, e ver a beleza da Tua santidade, reconhecer que Tu és um Deus temível, adorado, reconhecido. Aí no seu lugar com seus olhos fechados, não é nada mais sobre nós, é tudo sobre Ele. Comece a declarar palavras de amor ao Senhor. A presença do Senhor está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está atento ao coração que ama, ao coração que se entrega, ao coração que reconhece. O Espírito Santo paira sobre nós. A Ele a glória e louvor, toda honra e toda glória a Ti. Oh Senhor, para baixar a base. Adore, adore, adore. Oh, toda honra e toda glória, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Por isso se rasgue na presença do Senhor e declare: Ele Mais uma vez, a igreja. Só os homens, as mulheres glorificam. Mais uma vez, pode melhorar, é para Jesus.
Agora as mulheres e os homens louvam, ou oram em línguas. Glorifica. Oh! Lindo. Mais uma vez. Muitas vezes você já ouviu, Deus está aqui porque você está aqui. Mas é o contrário. Eu estou aqui porque Ele está aqui. Nós nos reunimos neste lugar para entregar a Ele como igreja todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Nós existimos por conta dEle. Nós vivemos por causa do seu amor, e a sua misericórdia é a razão de não sermos destruídos. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Aprenda que neste momento em que nós louvamos e adoramos juntos como igreja, uníssonos numa só voz e num só propósito, o céu se apresenta à terra, e nós recebemos aquilo que Deus tem para nós como seus filhos e filhas. Deus quer se apresentar a você. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer te tocar. Entrega a Ele o teu melhor louvor e a tua melhor adoração nesta noite. Seja coroado, seja entronizado. A ti todo louvor, toda honra e toda glória. Oh, recalamanai achá, requei calamaná, oh, libiquei calanaço, oh, reramalanai achá, oh, recalamanai Diga, me toca, Jesus. Marca meu coração. Fala comigo. Eu estou aqui para te adorar. Oh, recalamanasterianda laçu. Oh, eu te amo, Senhor. A minha vida é tua. Eu te pertenço. Aleluia. Para sempre, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo, toma este lugar. Muda esta atmosfera.
nós tornamos o nosso coração acessível, nós abrimos as portas abertas. O Senhor pode entrar, o Senhor pode tomar cada lugar, cada espaço, cada palmo, cada canto. O Teu Espírito pode nos convencer da nossa condição de pecado. Estamos aqui para viver o Teu perdão, como igreja redimida, reconciliada, perdoada, santa. Nós não estamos aqui, Senhor, para apenas cantar. Nós queremos fazer mais do que isso. Nós queremos tocar o céu com o louvor que sai do nosso coração, não só da nossa boca. Senhor, recebe o nosso culto nesta noite, recebe a nossa adoração. Seja exaltado, seja glorificado. Tu és bendito eternamente, Tu és tremendo, Tu és poderoso, Tu és glorioso. Não temos outro Deus além de Ti. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso tudo. Tu és mais importante para nós do que o ar que respiramos, a comida que comemos, a bebida que bebemos, a cama onde dormimos, do que o carro que dirigimos, do que a casa onde moramos, do que o trabalho que temos. Tu és mais importante que tudo, Senhor. Nós Te damos a primazia do primeiro lugar, primeiro e único lugar no nosso coração. Caia por terra, Senhor, todo tipo de idolatria da nossa alma. Caia por terra, Senhor, todo tipo de malignidade que o diabo quer usar para nos separar de Ti. Estamos unidos pelo Teu amor. Fomos alcançados por Ele. Fomos convencidos, fomos tocados, fomos convertidos. E é por isso que nós estamos aqui. Igreja, eu quero ouvir você orando em línguas. Oh, Ele está aqui. Oh, Ele está aqui. Oh, Ele está aqui. Oh, não ouça a voz que fala no teu ouvido, que diz: você não pode orar em línguas, você não pode orar no Espírito Santo. O diabo não pode te tirar a condição de filho e filha. Você é cidadão do reino, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus. Você foi comprado por bom preço, lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. Oh, recala manassa, xalamanaiaha. Abra tua boca. Você que não é batizado no Espírito Santo, seja batizado. Recebe revestimento de poder. Recebe a unção que quebra, despedaça e destrói todo jugo de Satanás. Deixa o Espírito te tomar. Dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Oh, recala manaiaha. Não se distraia, não converse, não brinque, não ande. É você e Deus agora, em total reverência, em total reverência, em total reverência. É o teu momento, Senhor, te revela a mim. Oh, recala manaiaha. Amados, o Espírito está soprando esta fagulha para que ela pegue fogo nesta noite, incendeie o seu coração. Nada de ser um crente apagado. Você não pode viver quase morto.
Oh, sopra a vida, Senhor, no meio da tua igreja. Sopra a vida no meio do teu povo. Oh, recalamanaiachá. Não para! Não para! Não para! Oh, relamanaiachá, recalamanai. Abra a boca, ore no Espírito Santo. Oh, vai, se entrega. Mais, mais, mais. Aleluia. Você precisa entender para quem é este culto. Você não está cantando para mim. Nós não estamos cantando para você. Nós não estamos cantando, nós estamos louvando e adorando. Agora não é hora de pensar em problema, dificuldade e luta. Agora é hora de dizer: coloco tudo aos pés de Jesus. E agora, liberto, quero dar o meu louvor, a minha adoração. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser gemer, gema. Se você quiser pular, pule. Se você quiser dançar, dança. Oh, recala, manaiaçá. Mas nós precisamos ser uma igreja liberta para voltar a adorar. Porque somente uma igreja liberta, uma igreja curada, pode adorar. Você precisa entender o que está acontecendo aqui. Você não pode se distrair por nada. Não é hora de conversar, não é hora de brincar, não é hora de fazer piada, não é hora de andar. Agora é hora de você se render a Ele. Agora é hora de você se entregar, é você e Ele. Corre, cala, manassa. Corre, que alabastou. Oh, recala, manaiachá. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O fogo apagou. Mas, Senhor, preste atenção. Se você ficar distraído, se você ficar desligado, no dia de Pentecostes diz a palavra: e todos foram cheios
do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E todos. Então preste atenção. Nós precisamos nesse momento nos conectar com o céu, porque a terra quer nos roubar de Deus. Por isso que eu recomendo mais uma vez que você compreenda a importância de entender o que está acontecendo aqui. O Senhor só vai se apresentar para uma igreja reverente, uma igreja que desenvolve temor, uma igreja que tem sede e fome. Então não pode ter um levando a sério e o outro não está levando a sério. Na simplicidade do seu coração você fala com Deus: eu quero, com todas as tuas forças. Oh! Já o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir ao nome santo do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Antes de se sentar, dá um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Pode se sentar abençoado e abençoada, em nome de Jesus. Amém? Nós temos alguns avisos para passar para você no telão.
Se você ainda não fez o seu cadastro, eu gostaria que você pegasse esta folha ali no balcão e preenchesse em casa tranquilamente. É a nossa proposta de membresia. Estamos atualizando os dados dos irmãos e das irmãs para que possamos usar o sistema que temos. Para isso, ele precisa ser alimentado, tá bem? Eu conto com a compreensão de todos. Eu faço sempre um lembrete. Eu fiz questão de escrever: suas informações são confidenciais e serão usadas apenas para efeito de cadastro como membro ativo da Igreja da Fé Cristã. Amém? Nosso sistema está alinhado com a lei de proteção de dados pessoais. Abaixa um pouquinho só o altar para mim aqui, por favor. Nós vamos... Oi, tudo bem? Como é teu nome? Vem cá. Quantos anos você tem? 2. 2? E chupa chupeta? Fala de vez em quando. De vez em quando. Tá bom. Você que vai pregar hoje? O que você vai pregar hoje? Fala para o povo: o fogo vai cair aqui. Deus abençoe. Vai lá. Muito bem. Eu gostaria de chamar o Gabriel Alif Cardoso Silva, Stephanie Neres Ramos Silva, e vamos apresentar o Enzo Miguel Alif Ramos da Silva. Quero chamar a família para que possamos estar juntos aqui. Essa semana inauguramos, foi a segunda reunião ou a primeira? A segunda, né? Essa semana a gente vai inaugurar mais uma célula em nome de Jesus. Amém? Tive uma reunião hoje com o Everaldo. Amém? Um líder muito amado. Aliás, almocei na casa dele hoje, comi uma costela maravilhosa, não é? Deus abençoe, viu? Amém. Donizete aqui, família, a Alessandra. Tudo bem, filha? Tudo bem? Elaine, Rô. Eu sempre dou uma olhadinha assim, geral. Tivemos o chá de bebê da Denise. Coloca umas fotos para nós, por favor, do chá de bebê da Denise. Eu quero agradecer a todos os irmãos que abençoaram este casal. Vai nascer agora em outubro, não é? Qual o nome do bebê? Samuel. Olha só que lindo, gente. O Regis não gosta muito de sorrir, né? Está nervoso. Eu sei como é que é. Vai nascer um filho, é complicado. É só a graça. Mas eu quero agradecer a decoração linda que a Carol fez e a sua equipe. Quero agradecer aos balões que, com muito carinho, a Robeli doou para nós. Quero agradecer a todos aqueles que contribuíram com os comes e bebes, que levaram a fralda. Gente, criança gasta, não gasta? Aí dizem assim: não, pastor, criança é um investimento. Deus te ouça. Eu sou de uma época que a fralda era de pano, e lavei muita fralda. Gente, quer saber de provação? Hoje é descartável, né? Então, se você não entregou a fralda para a Denise e para o Regis, quer dizer, para o Samuel, eu gostaria que vocês entregassem depois. Deus vai abençoar muito vocês, em nome de Jesus. Amém? Chega mais perto. Se aproxegue, venham cá, venham. Olha só, aí. Fica retinho agora. Que coisa, oh meu Deus. No tom, hein? Levita.
Não é? Vocês não sabem a alegria disso de madrugada. É ou não é? Você dormindo aquele sono gostoso, de repente, um chorinho gostoso desse. Bem, eles são de Deus, tementes ao Senhor, conhecem a palavra, e eu quero dizer a vocês, vale a pena dizer, que ela é filha do Adiel, não é? Dá para ver, ó. Cara de um, fisionomia de outro. E vocês têm uma responsabilidade de criá-lo na presença de Deus. Hoje é muito importante. A Bíblia diz que devemos criar a criança na presença de Deus, ensinar a palavra para ela desde pequena, para que quando ela cresça não se desvie da palavra. E eu acredito que a bênção de Deus estará sobre ele, e Deus vai abençoá-los também para criar, né, este filho lindo, e abençoar vocês também, que vão estar na cobertura, na intercessão e na retaguarda. Tá bem? Meu Deus do céu, quanto tempo tem um mês e alguns dias? Então eu gostaria que você desse para o papai. Papai já aprendeu a segurar? Já? Oh, meu Deus do céu. Ele está chorando por quê? É fome? Se for assim, eu vou começar a chorar também. Oh, meu Deus, meu Deus. Não é cólica não, né? É fominha? Está procurando peito onde não tem, é fome. Vamos lá. Diga assim comigo. Deus, eu seguro o meu filho, crendo que o Senhor me abençoou como pai. Quero ser sacerdote deste lar. Honrar minha esposa e abençoar meu filho, criando ele na tua presença. Eu quero assumir as minhas responsabilidades diante do céu e da terra. Quero ser um exemplo para ele. E quero ensinar princípios e valores ao longo da sua vida. Que ele possa ter muito orgulho de nós, como pais, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero abençoar esta criança. E quero ministrar toda sorte de bênção sobre a vida dela. Dele. É criança dela, né? Criança dela. E que em nome de Jesus, ele possa ser alguém nesta vida. Alguém de destaque, alguém importante para ti. Que ele possa... Vê se consegue diminuir o barulho ali para mim, por favor. Que ele faça diferença onde quer que ele esteja. E que em nome de Jesus, o teu propósito se estabeleça na vida desta criança. Que seja motivo de muita alegria. E que ele possa levar a tua palavra. Faça dele um profeta nesta geração. Em nome de Jesus, Pai, dê saúde, coloca os teus anjos protegendo, guardando e livrando de toda malignidade, e cubra com o sangue do Cordeiro em nome de Jesus. Aí o papai levanta ele e diz, como é o nome dele? Eu apresento a ti o Enzo. Enzo, eu te apresento o Enzo. Amém. Glória a Deus. Vamos tirar uma foto aqui. Este aqui é o certificado. Olha só, de apresentação. Vem cá. Vamos tirar a foto aqui. Vem papai do meu lado aqui. A mamãe do lado dele. Oi, Enzo.
Vai do outro lado, isso. Isso, ficou legal. Vem para cá vocês. Vai para um pouquinho para lá. É que nós temos uma... Vai mais um pouquinho, um bocadinho. Aê. Pronto. Deus abençoe, cuidado para descer aqui, por favor. Aplauda Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 24. Versículo 37. Tem que ter prática para segurar, né, filha? Não é para qualquer um, não. Só tem um, ou não é? O negócio é sério. Acharam aí? Mateus 24, 37, diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Até aí. Pai querido, fala conosco nesta noite, através da Tua santa palavra. Nós queremos nos submeter ao mover do Teu Santo Espírito. Traga revelação ao nosso coração e luz à nossa mente, para que possamos compreender aquilo que o céu quer nos comunicar nesta noite, em nome de Jesus. Qual a diferença dos crentes da época de Noé e dos crentes da época de Jesus? Vou repetir. Qual a diferença dos crentes da época de Noé e dos crentes da época de Jesus? Agora, qual a diferença dos crentes da época de Jesus e da nossa época? Vou repetir. Qual a diferença dos crentes da época de Jesus e da nossa época? Talvez você diga, os tempos mudaram, pastor, mas eu não estou me referindo, Paulinho, ou pode ser você, filho, Diogo, desliga aqui para mim, por favor, a turbina do Boeing. Eu não estou me referindo à mudança dos tempos. Eu estou me referindo à mudança do crente. Qual a diferença entre os crentes da época de Noé e da época de Jesus? Qual a diferença dos crentes da época de Jesus e dos nossos dias? Porque a palavra é bem clara e muito pertinente aos nossos dias. É uma palavra contextualizada, atual, contemporânea. Nós precisamos trazê-la para a nossa realidade. Esta palavra é para que possamos abrir os olhos e perceber aquilo que muitos não querem perceber. O mundo está anestesiado. Olhamos hoje para a sociedade e não entendemos o estado de torpor
que muitos estão vivendo. Talvez, como aconteceu na época de Noé, onde Deus falou com ele, que por conta do pecado crescente, e que tomava conta de todos, o juízo de Deus se estabeleceria, e por conta da sua ira, as comportas do céu seriam abertas, e a terra inundada. Mas ele disse para um homem que foi encontrado fiel no seu tempo como crente: Noé, eu vou destruir a terra com chuva. Até então, nunca tinha chovido. Deus irrigava a terra com vapor. O mundo não conhecia o que era chuva. E quando Noé, como profeta, anunciava que Deus estava irado com aquela geração, eles riam, eles escarneciam, eles faziam pouco caso, ou pouco caso, duvidavam. E aqui, a palavra fala a respeito de como eles estavam vivendo naquela época. Diz a Bíblia que eles viviam dentro de uma normativa. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E a ira de Deus se estabeleceu. Noé construiu a arca por 100 anos. Durante 100 anos, quem via a arca como sinal, duvidou, não acreditou. Noé não era engenheiro naval. Como uma pessoa normal, ele foi desafiado a fazer, talvez, a maior obra da sua vida, que era de salvar a si e a sua família. Imagina o desafio de você entrar no céu com a sua família. Noé conseguiu este feito. Entraram na arca, Noé e a sua família. Porque muitas vezes a nossa própria família não concorda conosco. Deus fala com você, mas sua família duvida. Deus fala com você, mas a sua família não acredita. Noé conseguiu esta façanha. Ele entrou na arca com a sua família e com um exemplar, um casal de cada animal. Imagina então, tudo estava transcorrendo dentro de uma normativa, de uma normalidade. Até que de repente um fato celestial se estabelece, porque Deus está acima de tudo e de todas as coisas. As pessoas, elas vivem hoje como se não houvesse amanhã, como se não existisse um Criador, um Deus que governa todas as coisas. Então ninguém acredita naquilo que está por vir. Mas do jeito que aconteceu com Noé naquele tempo, onde a terra foi engolida pelo dilúvio, veremos o juízo de Deus sobrevindo na terra.
Não podemos precisar daqui a quanto tempo, mas os tempos estão sendo abreviados. A palavra fala que o conhecimento se multiplicaria. Hoje é assustador ver a tecnologia, a modernidade. A ciência tem crescido de forma exponencial. Aquilo que nós assistíamos em filmes de ficção está acontecendo. Na minha época de criança, eu assistia um desenho animado chamado Família Jackson. Aqueles que têm mais de 50 sabem do que eu estou falando. Era um desenho fora do seu tempo, porque ali eles faziam teleconferências através de uma tela. Eles usavam telefone sem fio. Os carros voavam. Ali foi uma exploração futurista, assombrosa do que podia acontecer um dia. Só que isso tudo saiu das telas e virou realidade. Aqueles robôs que nós vimos nos filmes estão sendo desenvolvidos já em larga escala. E é assombroso as possibilidades de ação destes robôs. É impressionante. Até 2030, se chegarmos até lá, você ficará assustado com o que está por acontecer. Para você ter uma ideia, pessoas podem vender a sua face, o seu rosto, o seu feitio, para empresas que precisam tornar estas máquinas mais simpáticas e mais parecidas com os humanos. O que vemos nas telas, os robôs se insurgindo por conta da inteligência artificial, entendendo que o ser humano é a maior ameaça. Imagine você que uma nova Bíblia já foi escrita, onde muitas partes serão excluídas. Se fala de lançamento para o ano de 2028, mas eu acredito que chega antes. Os estudiosos dizem que ela já foi feita. Bíblia de papel vai ser uma raridade. Imagina então que a Bíblia vai ser totalmente deturpada. Cultos já estão acontecendo com inteligência artificial, onde quem prega é um personagem e ministra de acordo com as necessidades daquelas pessoas. Hoje nós estamos vendo o alvoroço mundial na disputa de poder. Porque o propósito de uma guerra é o poder. É para ver quem toma o controle, quem manda. Estamos vendo muitas coisas acontecendo. E isso não leva a igreja a um despertamento. Sabe quando a igreja do Brasil vai experimentar um avivamento? Quando ela for perseguida, quando ela for ameaçada,
aí sim, nós vamos entender o valor que tinha a nossa liberdade. Hoje falamos de liberdade segundo a Constituição, mas a nossa Constituição, ela tem sido rasgada, descumprida. Hoje vemos as liberdades sendo caçadas, cerceadas. Hoje é crime manifestar a opinião, falar o que você acha. Amados, tempos sombrios estão chegando no Brasil, e isso é profético, e a coisa não vai melhorar. A tendência é da coisa piorar, para que a profecia se cumpra, ou para que as profecias se cumpram. O Brasil está se alinhando com países comunistas, anticristãos. O país do dragão vermelho, não vou falar aqui qual é. Lá, as pessoas recebem um prêmio se delatar alguém que pratica o cristianismo. Quem é cristão lá tem os seus benefícios cortados. Imagina só, uma aposentadoria, uma pensão, algo que recebe do governo. São presos, prisão perpétua ou sentença de morte. Em muitos lugares do mundo, os crentes são fuzilados. Tudo isso para calar a igreja. Mas a igreja não pode ser calada. Quando Deus fala, o sangue de Abel clama até hoje, o sangue que fora derramado na terra, clama por justiça até hoje. Ninguém pode calar a igreja. Os tempos estão em constantes mudanças. Então eu não falei dos tempos, eu estou falando dos crentes, porque os crentes mudaram e os crentes não poderiam mudar. A palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, e isso não podia se aplicar aos crentes, mas os crentes estão cada vez mais frios. Por que que os crentes se afastam de Deus? Por conta da frieza espiritual. Muitos são apenas religiosos, não tiveram uma experiência profunda com Deus. Quer saber se você teve uma experiência com Ele? Nada, absolutamente nada pode te demover a voltar para o mundo e virar as costas para Deus. Eu disse nada, eu disse ninguém. Mas nós procuramos motivos para não ter uma vida de lealdade, fidelidade, obediência, submissão, renúncia, entrega, sacrifício. Hoje nós queremos desculpas para não estar aqui, para não cultuar a Deus. Eu cultuo a Deus do meu jeito, eu cultuo Deus em casa. Eu sou mais crente do que muitos que estão lá dentro da igreja, bando de hipócritas. Outro dia uma pessoa disse para mim, pastor, está cheio de crente mau caráter na igreja. Eu disse, não, é mentira. Está cheio de mau caráter, dizendo que é crente. Mas aquele que foi lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro, ele vai manifestar mudança e transformação na vida dele. Isso não significa que nós somos perfeitos, nós não somos perfeitos, estamos longe de ser, mas neste tempo a igreja precisa se unir. Você não pode permitir que o diabo contamine o teu coração e te tire da presença dos salvos, dos santos, daqueles que foram comprados por bom preço. A tua vida custou a vida de Jesus. O seu sangue derramado.
Hoje não é diferente. Em cada geração viviam ignorando as profecias e desprezando as revelações. Hoje também. Esta geração vive ignorando as profecias e desprezando as revelações. Jesus virá para quem espera, e o seu juízo virá para quem não acredita. Quanto ao povo do mundo, não crer e não se preparar para a volta de Jesus é uma coisa, mas a igreja se recusar a entrar dentro da igreja ou dentro da arca é outra coisa. Eu não estou falando da igreja institucional, CNPJ, pessoa física, do sistema religioso apodrecido. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da igreja que nasceu em Jesus. Jesus entregou a sua vida para que a igreja nascesse. Eu sozinho não sou igreja, você sozinho não é igreja. Quem está na sua casa dizendo que vive a sua fé, que crê em Deus do seu jeito, não é igreja. A igreja só acontece quando somos corpo. Quando este corpo está unido. Nós precisamos ser um. Com todas as nossas diferenças, nós precisamos ser um. E o diabo muitas vezes vai tentar você para olhar do lado. Não viva distrações, seja focado. Leve a tua vida cristã, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial muito a sério. Estou falando da igreja que nasceu em Jesus, que custou sua vida. Estou falando dos salvos de todos os lugares e de todos os tempos. Daqueles que foram comprados pelo seu sangue. Que viveram e morreram pela igreja, pelo reino e pela verdade de Deus. O espírito do anticristo, ele já trabalha e não é de hoje. Entenda bem. Deus levanta João Batista, para que João Batista preparasse a vinda de Jesus. O diabo é um imitador. O que ele faz? O diabo, ele usa o espírito do anticristo, para preparar a vinda do anticristo. Então ele já está trabalhando em toda a terra. Ele está preparando a chegada do anticristo. Como ele faz isso? Destruindo os valores da família tradicional. E nós sabemos que a família é a base de uma sociedade. Como o diabo faz? Ele cria e aprova toda sorte de leis para reprimir a igreja e perseguir os cristãos. Isso está acontecendo em todo o globo. Isso não foi planejado ontem, isso foi planejado há mais de 100 anos. Planejado e executado. Eles sabem para onde estão levando as coisas, e o crente não sabe para onde ele está indo. Criando e aprovando toda sorte de leis para reprimir a igreja e perseguir os cristãos, criando e disseminando novos cultos e construindo altares a deuses estranhos, despertando a ira de Deus. Nunca se viu tantas religiões, falsas religiões, não cristãs, seitas e movimentos heréticos. E o povo quer isso. Você vê mais fidelidade para aqueles que são das trevas do que daqueles que se dizem que são da luz. Uma moça que faz parte da família da Jana, parenta, ela foi envolvida
em uma situação lá no centro em que ela participa. E o pai de santo disse que ela deveria ficar 2 anos sem entrar dentro do centro. Ela deveria ficar do lado de fora. E ela cumpriu a disciplina dela durante 2 anos. Dependendo da forma que um pastor fala com um crente, ele muda de igreja. Porque a semente da rebeldia está no seu coração. O pastor não pode mais corrigir, redarguir, advertir, admoestar, disciplinar. Imagina que quando se entra, você tem hora para entrar, mas lá não tem hora para sair. Você só sai com autorização do guia. Mas na igreja, é uma torre de Babel, uma balbúrdia. Cada um faz o que bem quer e bem entende. Por quê? Não tem reverência. Aí a igreja diz: eu clamo, mas Deus não me ouve. Eu suplico, mas Deus não me ouve. Eu peço, mas Deus não me ouve. Por conta do nosso coração de dura serviço. Nós pensamos que estamos próximos de Deus, mas muitas vezes estamos afastados de Deus. Por conta do nosso coração, que está duro, petrificado, resistente à palavra de Deus. Qual o fim daqueles que aqui estão? Porque a palavra diz em Pedro que o juízo vai começar primeiro pela casa de Deus. Porque nós temos que ser o exemplo. E muitas vezes não somos. Como que o espírito do anticristo trabalha? Se insurge contra o Criador, onde o homem vive de maneira promíscua, depravada, pervertida, se entregando a todo tipo de prática impureza sexual. Amados, hoje o que nós estamos vendo é assustador. As nossas crianças estão sendo iniciadas desde muito cedo e os pais não se dão conta disso. Antes, a idade para que, segundo pesquisas, a virgindade estava sendo perdida com 12 anos de idade. Imagine você que eu fui visitar no hospital uma garotinha com 12 anos de idade. Ela não tinha peito para alimentar as crianças. Eu tenho mais do que ela. Não estava madura o suficiente. Não só fisicamente, mas aqui psicologicamente. Gente, colocar uma criança no mundo não é brincadeira. Sabe o que significa? É prestar conta dela um dia. Não é parir e jogar no mundo. Não é ser um pai alienado, sem responsabilidade. A coisa é séria. Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de posteridade, de sucessão, de geração, de descendência. Aquilo que é para ser bênção, o diabo transforma em maldição. Então, olha só, lá atrás, para comprar uma revista de mulher pelada era uma dificuldade. Hoje, é num clique. Imagina só a criança do nosso tempo, 7 anos de idade. A mãe chega e diz: eu preciso conversar, pastor, com a minha criança, com a minha filha sobre sexo. Não tem jeito de protelar, eu preciso conversar com ela. Aí senta com a criança, 7 anos de idade. Filha, senta aqui, vamos falar sobre sexo. A criança diz: qual a tua dúvida, mamãe? A coisa está assim.
este espírito está trabalhando na nossa sociedade, destruindo as nossas crianças. Elas são vendidas como escravas sexuais. Tem um filme aí que foi boicotado por Hollywood, mas graças a Deus, porque a audiência dele tem sido maciça ao redor do mundo, por conta das denúncias. Os maiorais não querem que a sociedade seja alertada. As crianças somem, as crianças desaparecem. Isso não acontece do nada, acontece por conta de um propósito maligno, maquiavélico. Assista este filme. Como é que chama o filme? The Sound. Dá uma olhada aí. Sabe quem faz este filme? Aquele que fez o Jesus na Paixão de Cristo. Quem fez Jesus tem a sua carreira enterrada. Hollywood não quer saber mais do talento desse ator. Aqueles que fazem um filme religioso, eles não querem saber mais destes atores. Então eles estão se unindo e fazendo produções independentes para pregar o Evangelho, para levar Jesus e para alertar a sociedade sobre temas relevantes. Acharam aí? Como? O som da liberdade. É The Sound of Freedom. O som da liberdade. Assista esse filme. Queridos, o nosso Brasil vivia debaixo de maldição, sabe por quê? Porque os gringos vinham para cá para turismo sexual. A propaganda do nosso país eram mulheres desnudas, na capa de flyers, de panfletos, de material publicitário. O Brasil era conhecido como lugar de prostituição, onde as mulheres negociavam a sua beleza por uma bagatela. É impressionante, gente, o que acontece lá no norte, nordeste, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, as capitais. Sabe como é que está sendo hoje? Eu não sei fazer nada. E como não sei fazer nada, eu vou vender o meu corpo. Uma moça da nossa igreja entrou numa barca furada dessa muitos anos atrás. Ela disse: pastor, eu vou trabalhar em outro estado. Eu falei: o que é que você vai fazer? Ela falou: não sei ainda, eu vou procurar emprego lá, vou me instalar lá e vou começar uma nova vida. Eu falei: filha, você vai se perder. Eu falei: que é isso, pastor? Não amaldiçoa a minha vida. Filha, você vai se perder. E ela foi. Ela foi porque uma amiga, que ela gostava muito, a convidou para ir. E ela foi já com a coisa certa. Ela foi para se prostituir lá. E foi a desgraça desta moça, que entrou para a prostituição prematuramente, aprendeu a usar drogas e morreu muito cedo. Naquela época, o tratamento do HIV não estava tão adiantado como em nossos dias. Ela acabou contraindo vírus e indo a óbito. Preste atenção, todos os dias o diabo vai te fazer um convite. Todos os dias o diabo vai te tentar.
Todos os dias o diabo vai querer tirar você da presença de Deus. Todos os dias o diabo vai querer quebrar a tua comunhão com Ele. E eu estou falando aqui dos prazeres na área sexual. O diabo prende um homem ou uma mulher de 3 formas: ou é pelo sexo, ou é pelo ter, ou é pelo poder. Ou melhor, sexo, dinheiro e poder. Sexo, dinheiro e poder. Preste atenção, se estas 3 coisas não regem a sua vida. A gente vive por conta do dinheiro, se mata por conta do dinheiro, acaba com a nossa saúde, com a nossa vida, por conta do dinheiro. Você vive mais dentro de uma empresa, de uma firma, de uma indústria, de um escritório, de um comércio, do que propriamente para a sua família. Você não vive para você, você vive para os outros, e a sua vida vai se acabando. E você serve enquanto você tem utilidade. Quando você não servir mais, você não presta para nada. Você é descartado, jogado no lixo. Então nós, como cristãos, nós precisamos entender a nossa importância. A nossa importância para Deus e o nosso papel aqui de anunciar as boas novas do reino às pessoas. E elas precisam olhar para nós e nos ver como pessoas equilibradas. E não como pessoas perdidas, sem destino, sem saber o que fazer. Eu preciso saber onde estou, para onde eu vou e como é que eu vou fazer para chegar lá. Hoje se vê muito culto ao corpo. Não por uma questão de saúde apenas, mas para exibi-lo. A cada dia que passa, as pessoas estão perdendo o pudor. A roupa fica mais curta, as pessoas ficam mais desnudas. Olha só, uma moda do momento. É claro que de tempo em tempo eles vão trabalhar isso. Em tempos de calor, não há necessidade da mulher usar peça íntima. A roupa já é curta, imagina sem a peça íntima. Fica exposta. E olha como são as pessoas. O que é moda, as pessoas querem aderir. É aderir corte de cabelo, é aderir maquiagem, é aderir o culto ao corpo, moda. Ou seja, eles ditam para nós o que nós vamos fazer. Uma atriz usa lá na novela o modelito, daqui a pouco está sendo lançado no mercado, todo mundo quer usar. É feito lá alguma coisa, todo mundo quer fazer. É uma influência demoníaca. Só que na novela você vê o quê? Adultério, infidelidade, traição, quebra de aliança. E você fica tão envolvido com o enredo da novela que você diz, bem feito, essa mulher é muito ruim, ela merece um par de chifre. Você está torcendo pelo pecado. Olha só, não, esse camarada não foi valorizado na empresa, ele tem mais que roubar a empresa. Não, bem feito, tem que se vingar. Bate mesmo, mata ele. A coisa está nesse pé. Então preste atenção, quem é que está ditando a sua vida? Fazendo você viver, marchar, andar como um zumbi. Porque imagina só, eu vivo de acordo com os ditames da moda. O que eles estão vivendo no mercado é o que eu quero.
E se eu não posso ter o original, eu vou ter assim, uma cópia. Eu vou lá na 25 de março. Eu vou aqui no Shopping Túnel. E compro. Acabou. Hoje vemos então corpos desnudos em todos os lugares. Eu vi na internet um vídeo, o camarada está atrás filmando, ele falou, como é que a gente vai ser santo se o Satanás vem aqui na igreja? Olha aqui na frente, a mulher está sem calcinha, ela está com aquelas calças apertadas e puxa, e estica. A coisa está muito séria, amados. Outro dia veio uma irmãzinha na igreja, muito querida, e ela é muito de Deus, mas deu uma descuidada. Ela veio com uma camisa de seda, e sem sutiã. Aí eu vi os irmãos cochichando, aí eu fui ver o que estava acontecendo. Quando eu olho, a mortadela marba, aparecendo. Aí eu chamei ela, falei, querida, vem cá. Eu sei que você é de Deus, você é uma bênção. Eu não sei se você saiu correndo de casa, mas você não colocou o seu sutiã, dá para ver tudo. Dá para você dar um jeito. Sabe o que ela fez? Ela foi para casa, trocou a camisa e deu fim naquela camisa. Fala para mim, se eu falar isso com você, o que você faz? Eu mudo de igreja. Aí todo mundo tem que ver o teu farol aceso aqui. Corpos desnudos em todo lugar. Uma provocação à carne, à moral, aos bons costumes. E não se trata de falso moralismo. Porque tem crente que é assim, né? Sai, em nome de Jesus. Mas sai devagarzinho. Não é? Tem aquele crente que fala, passou a primeira olhada, não é pecado. Então ele capricha na primeira olhada. Sabe, aquilo que acontece lá no mundo não pode nos contaminar. A gente tem que pensar. Um dia veio um casal, no final do culto, e a mulher disse, pastor, esse ser aí, está brigando comigo, porque ele achou que a minha roupa é indecente. O que o senhor acha? Falei, me dá uma palavra de sabedoria, Senhor. Eu falei, querida, antes de você sair de casa, sempre pergunta para o Espírito Santo, se esta roupa é para você. Aí o marido olhou para ela, aleluia. Eu falei, antes de ouvir teu marido, ouça o Espírito Santo. Ouvindo o Espírito Santo, você nem vai precisar ouvir o teu marido. E nem vai precisar vir aqui na frente para eu julgar o modelito, é ou não é? Mas se trata de decência, respeito e santidade. Hoje o que nós vemos por aí é todo tipo de prazer, por mais estranho que pareça. Preste atenção, existe uma nova droga digital sonora, onde os jovens estão usando o fone, e ali eles estão recebendo estímulos neurais, e para o cérebro, o efeito daquela batida, equivale à cocaína, é de pirar. Você acha que o teu filho está lá ouvindo no último volume aquele beat, e acha que ele está curtindo música, e de repente ele pode estar se drogando. E olha, isso cria dependência, assim como se cria de outras drogas. Então aqui nós falamos disso, falamos das drogas novas, falamos das drogas antigas, falamos das tradicionais, de todo tipo de mistura.
O homem, então, o espírito do anticristo, ele busca poder para dominar. Ele prende você, como falei, no trabalho, no ativismo, na ganância, no egoísmo. Preste atenção, não dá para você ser espiritual, porque não existe um ponto de equilíbrio. Você tem que saber, eu posso me dedicar ao meu trabalho, eu posso me dedicar à minha família, eu posso me dedicar ao meu lazer, eu posso me dedicar à minha vida espiritual, eu posso me dedicar à minha vida social. O problema é que nós não estamos buscando um ponto de equilíbrio. Hoje, como na época de Noé, o juízo foi anunciado e o povo não ouviu. Estamos vendo pragas, pestilências, epidemias, pandemias, e há quem já anuncie uma pior do que aquela que já aconteceu. Antes não se podia falar nem da origem, né? A pessoa ela podia ser sentenciada, mas agora nós já sabemos de onde veio. Só que a imprensa marrom, os jornalistas, eles não divulgam. Não podemos falar da vacina, dos seus efeitos e de nada. Por isso que estamos caminhando para um país de exceção. A coisa está ficando crítica, caótica. Estamos vendo vulcões ativos, maremotos, tsunamis, enchentes, furacões, tufões, vendavais e terremotos. Sinais dos mais diversos no céu. Imagina que o céu, lá na China, ficou vermelho. E a Bíblia fala sobre isso, dos sinais no céu. A Bíblia fala também sobre os sinais na terra. Imagine você que o mar vermelho está secando e se cumprindo a profecia de Ezequiel. Estão aparecendo lá bolaines, crateras enormes, e destas crateras jorram água doce, já tem até peixe lá. Isso é profético. Você sabia que o Eufrates está secando, e a Bíblia fala que o Eufrates secaria. Amados, a igreja, ela precisa de despertamento. A igreja está dormindo. A igreja está como que anestesiada, dopada, drogada, passiva, negligente, omissa, conivente. Mas Deus precisa despertar você. Deus precisa acordar você. Deus precisa falar no teu coração para você voltar a orar, a dobrar os teus joelhos e a clamar, a suplicar, pedir a Deus que a sua misericórdia venha sobre a nação brasileira. Nós precisamos clamar, amados, por um avivamento que virá, mas todo avivamento é produzido através de muita oração. Não oração mecânica, automática, sem vida, mas daquela oração que nós chegamos aos prantos. Nós choramos sem saber por que estamos chorando. Você não chora de raiva, você chora de quebrantamento. Você chora pelo pecador, você chora por aquele que está sem igreja. Você ora pelo mundo. Você chora pela igreja de Cristo. Então a igreja, ela precisa acordar, ela precisa voltar a agarrar esse livro, a dizer eu amo a Bíblia. Ela precisa incluir a Bíblia na sua dieta diária. A Bíblia não é só para você procurar, para trazer na igreja, para acompanhar a leitura do texto bíblico. Pesquisas mostram que esta leitura corriqueira gera muito pouco, quase nada na sua vida. Mas quando você lê durante a semana, acima de 3 vezes, algo já começa a acontecer na sua vida. Não só de forma natural, mas de forma espiritual também. Precisamos voltar a jejuar, a interceder pela nossa nação, pela nossa pátria, pela nossa terra.
amados, tempos difíceis estão sendo anunciados. Já estamos falando de uma moeda única. Já estamos falando de uma quebradeira financeira do mundo. Já estamos falando de uma cisão entre o país que é considerado um império de poder no mundo, sendo combatido por outras nações. Preste atenção, estamos às portas de uma terceira guerra mundial. E se isso acontecer, amados, a terra nunca mais voltará a ser como antes. Preste atenção, hoje nós temos armas atômicas, bombas atômicas. Apertou um botão ou digitou ali um código, aquela parte do globo é devastada, varrida, evaporada. E nós estamos aqui, está tudo bem, está tudo legal, nós comemos, bebemos, casamos, realizamos os nossos projetos. Aí os pastores dizem, ora igreja, a igreja não ora, jejua igreja, a igreja não ora. Pega a Bíblia, inclui ela na tua vida, pratica o que está escrito dentro dela e nada. Prega o evangelho, evangeliza, leva Jesus para as pessoas enquanto é tempo e nada. Todos os dias, você vai orar e falar com Deus, Deus coloque alguém para eu falar de Jesus todos os dias da minha vida, para eu falar para alguém, do amor de Deus, do perdão de Deus, da salvação. Você precisa orar pelas pessoas, não é só dizer assim, eu vou pedir para o meu pastor orar, vou levar o teu nome na igreja para alguém orar. Você orar. Se Jesus viesse hoje, quantos aqui subiriam? Quantos aqui têm convicção no seu coração da sua salvação? Tem gente que fala, pastor, eu estou salvo, mas não muito. Eu estou num pecado sexual oculto, eu estou num pecado sexual secreto, eu estou num pecado secreto, oculto, eu tenho um pecado de estimação, não consigo me libertar. Não é que você não consegue, você não quer. Porque se você tomar o controle da tua vida, o governo da tua vida, você vai ser uma grande bênção nas mãos de Deus. E é isso que o diabo quer. Tem gente que pensa, o diabo não quer que eu faça obra. Não, o diabo, ele quer tirar a obra do teu coração. Porque quando a obra não está no teu coração, você faz em pecado mesmo. De qualquer jeito. E a Bíblia diz, maldito todo aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, negligentemente, enganosamente. Eu quero desafiar você nesta noite, a buscar a Deus como você nunca buscou. Não só aqui. Aqui nós ensinamos a lição, mas você tem que fazer a lição de casa. É você chegar amanhã na segunda-feira e falar assim, eu vou fazer o que o pastor pediu. O que o Espírito Santo instruiu para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Eu vou ter o meu momento de oração com Deus. Você precisa se aproximar de Deus. Você anda muito carnal, natural, humano. E eu vejo isso, sabe? Quando vocês estão briguentos, respondões, queixudos, teimosos, se iram por qualquer coisa. Vocês precisam do Espírito Santo na vida de vocês para ter sobriedade, paz, para vocês viverem uma vida abençoada. Aí sim, muitas coisas vão ser liberadas do céu para vocês. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. E revelarei coisas grandes e profundas que ainda não sabes. Curva a cabeça, fecha os olhos. Deus, eu quero abençoar tua igreja. Cada irmão que aqui está, cada irmã que aqui está,
aqueles que estão em casa, que não puderam vir, aqueles que estão viajando em trânsito, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão adoentados. Deus, em nome de Jesus, olha para a tua igreja, desperta a tua igreja, Senhor, desperta a tua igreja, Senhor, desperta a tua igreja, Senhor. Nós não podemos continuar do jeito que nós estamos, do jeito que nós vivemos, como se Jesus não fosse voltar, como se não houvesse amanhã. Nós precisamos, Senhor, nos voltar para Ti e crer na Tua palavra, nas Tuas promessas e revelações. Deus, olha para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, para aqueles que não querem saber de Jesus, para aqueles que não querem entrar dentro da arca, que não querem fazer parte da igreja. Olha para aqueles, Senhor, que não querem ser corpo. Olha para aqueles que estão vivendo do seu jeito, alienados, enganados, confundidos pelo diabo. Olha para aqueles, Senhor, que nós conhecemos, pessoas queridas, que gostamos, queremos bem, amamos, mas elas não querem saber de Jesus, não querem saber do Evangelho. Olha para aqueles que foram tão crentes no passado, e que hoje, Senhor, não são mais, estão afastados, desviados. Deus, olha para a nossa nação, cura a tua igreja, sara a tua igreja, faz uma obra, Senhor, no meio da tua igreja. Olha para o nosso ministério, para outros ministérios, cura a nossa cidade, cura o nosso estado, cura a nossa nação. Senhor, desperta a igreja para orar, para jejuar, para ler a palavra, para não perder cultos mais, porque o tempo está abreviado, Jesus está às portas, à porta. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Nos faz viver uma vida de santidade. Não queremos ter um coração doble. Não queremos ter dupla personalidade. Dentro da igreja nós sermos um, fora da igreja nós sermos outro. Senhor, nos ensina a ter caráter, personalidade, que o nosso temperamento seja controlado pelo Teu Espírito, nos dê uma nova identidade, Senhor, nos ensina a viver para Ti, a pregar a Tua palavra, nos unja, Senhor, nos capacite, que nós possamos viver um novo tempo para o Senhor, que este templo seja pequeno, Senhor, perto das muitas pessoas que nós vamos alcançar nesta cidade e serão salvas. Firma, Senhor, aquelas que aqui pisam e que entregam suas vidas para Jesus. Converte verdadeiramente os corações, Senhor. Cumpra, Senhor, o Teu propósito na nossa vida através deste ministério, em nome de Jesus. Abençoe os nossos pastores e liderança, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Queridos, agora nós vamos entregar nossa oferta, nós vamos entregar o nosso dízimo. Quero dizer para vocês que mais uma vez, milagrosamente, Deus nos abençoou na segunda-feira e todas as nossas contas foram pagas em nome de Jesus, para a sua honra e glória. Aleluia. Deus tem usado os Davizinhos para derrubar os Golias. Pega o envelope, entrega a tua oferta,
Você que nunca entregou nada, pega aí um envelope e fala, eu vou entregar R$50 hoje. Você que pode, entrega 100. Quem puder fazer mais, entrega. Eu quero te falar que você não está fazendo a homens, você está fazendo para Deus. Nós estamos aqui compromissados e comprometidos de levar a palavra. Amamos gente, pessoas, vidas, almas. E você é um patrocinador do reino. Você é um patrocinador do reino. A maquininha lá. Você é um patrocinador do reino, um investidor do reino. Um dia você vai estar diante do Senhor e Deus vai cobrar de você o que você fez. A Bíblia diz, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E ele estava pensando só nos celeiros cheios e abastecidos. Que tudo possa glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Que você faça não por obrigação e nem por interesse, mas que você faça por amor, por temor, por gratidão, reconhecimento, adoração, fé, em nome de Jesus. Amém? Separa o teu melhor, pode entregar. Estou vendo o Marcão lá, sua amada esposa querida, que saudade de vocês, viu? Deus abençoe, Terezinha, aleluia. A Claudinha, o Valério, que bênção, glória a Deus. Poderás o cego enxergar e o surdo ouvir, haverá esperança para o aflito. Quem restituirá em dobro ao que tudo perdeu e viu os teus bens se Vamos ficar em pé. consumindo. Poderá o que teve a família destruída aceitar-se à mesa e novamente ser feliz. Tu sabes, Senhor, só tu tens este poder para muito, muito mais realizar. Andarei pela fé neste vale, vou profetizar, e tudo que está morto eu verei ressuscitar. Pai, nós estendemos a nossa mão em direção ao altar e regamos cada uma das sementes que foram plantadas na sua obra. Abençoa cada dizimista e ofertante, cada irmão, cada irmã, cada convidado. Abençoe aqueles que estão entregando pela primeira vez. Em nome de Jesus, abençoe, Pai, cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada convidado. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, os trabalhadores, aqueles que te oferecem o calo das mãos, o cansaço do corpo. Abençoa, Senhor, aqueles que entregaram, talvez, o que tinham, assim como aconteceu com a viúva pobre. Em nome de Jesus, abençoe os comerciantes, negociantes, empresários, empreendedores, profissionais liberais, aqueles que têm um projeto de vida e sonham em ter o seu próprio negócio. Eu quero aqui, Senhor, abençoar este irmão, esta irmã, que esta semana tem um grande desafio financeiro pela frente. Talvez você esteja aqui pensando, e como é que vai ser? Deus está falando com você, dizendo, eu tenho para você o escape. Eu tenho para você a resposta. Confie em mim e você verá um grande milagre acontecendo. Em nome de Jesus, libera o que tu tens, Senhor, para a vida destas pessoas. Em nome de Jesus, eu profetizo toda sorte de bênçãos. Eu creio, Senhor, no teu milagre. E todos digam comigo, eu recebo. Em nome de Jesus, assim seja e assim será. Amém. Glória a Deus. Pai, eu quero fazer a última oração, abençoando todos que aqui estão na tua casa.
Toca, Senhor, no doente, no enfermo, naquele que está com algum tipo de dor, incômodo, mal-estar e indisposição. Olha para aquele que está aqui com problemas sérios e que precisam resolver durante esta semana ou por estes dias. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que Tu és a resposta, a saída e a solução de cada uma destas situações, adversidades e circunstâncias. Abençoe, Senhor, esta pessoa. Ouça a oração dela, Pai. Ouça o sussurro dos seus lábios, ouça a voz embargada da garganta, ouça, Senhor, a lágrima que rola silenciosamente do seu rosto. Em nome de Jesus, Pai, abençoe este irmão, abençoe esta irmã, abençoe aqueles que estão aqui, aqueles que estão acompanhando pela internet, ou que vão assistir depois pela gravação. Que esta unção possa alcançá-los, e que em nome de Jesus, em breve, esta pessoa possa contar o seu testemunho para a igreja, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Uma semana abençoada, de grandes vitórias, de saúde, paz, alegria e de muito Deus para você. Não saia daqui, se não abraça no teu irmão, um abraço na tua irmã. Vão para casa abençoados.